Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes do dia desta quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. E vamos para o nosso primeiro pitaco do dia pela Inglaterra Premier League, 22ª rodada. Temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Burnley. A equipe do Manchester City, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos vem invicta com 5 vitórias. Já a equipe do Burnley, 19º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-0. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia, ainda pela 22ª rodada da Premier League. Temos a equipe do Liverpool contra a equipe do Chelsea. A equipe do Liverpool, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate. Já a equipe do Chelsea, nono colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso terceiro pitaco do dia, ainda pela Premier League, 22ª rodada. Temos a equipe do Tottenham contra a equipe do Brentford. A equipe do Tottenham, quinto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já a equipe do Brentford, 14º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia, agora pela Espanha, La Liga, 20ª rodada. Temos a equipe do Barcelona contra a equipe da Osasuna. A equipe do Barcelona, quarto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Osasuna, 12º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-1. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia, agora pela Liga de Portugal, 19ª rodada. Temos a equipe do Braga contra a equipe do Chaves. A equipe do Braga, quarto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Chaves, 18º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção casa para vencer com um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso sexto pitaco do dia, agora pelo Brasil, Campeonato Paulista, quarta rodada. Temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do Palmeiras. A equipe do Red Bull Bragantino, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já a equipe do Palmeiras, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, agora pelo Campeonato Gaúcho, quarta rodada. Temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Juventude. A equipe do Grêmio, terceiro colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. Já a equipe do Juventude, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso oitavo pitaco do dia, agora pelo Campeonato Baiano, quinta rodada. Temos a equipe do Bahia contra a equipe do Barcelona. A equipe do Bahia, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota.
Já a equipe do Barcelona, terceiro colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso nono pitaco do dia, agora pelo Carioca Taça Guanabara, quinta rodada. Temos a equipe do Nova Iguaçu contra a equipe do Vasco. A equipe do Nova Iguaçu, sexto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Vasco, quarto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, ainda pelo Carioca Taça Guanabara, quinta rodada. Temos a equipe do Sampaio Corrêa contra a equipe do Flamengo. A equipe do Sampaio Corrêa, 11º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Flamengo, oitavo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 3-1. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!